Olá, sou Soraya Fess, eu sou apresentadora da revista Estratégias e Soluções do Instituto PSEG. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Você que nos acompanha por aqui já deve saber que o PSEG assumiu recentemente a gestão do Parque Tecnológico de Piracicaba. Mas o que muita gente não sabe é que, além disso, o Instituto também assumiu a operação executiva das atividades do Corredor de Inovação Agropecuária de São Paulo, um ecossistema de 400 quilômetros que conecta os polos tecnológicos de Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Campinas e São José dos Campos. O Corredor Agro é uma aliança estratégica que envolve os parques tecnológicos dessas cidades e entidades como Embrapa, Sebrae, Secretaria de Agricultura de São Paulo, integrando aí as universidades, empresas e startups para impulsionar a inovação no agronegócio da região. Hoje, com a gente, tem um time de peso aqui que vai conversar sobre esse assunto. Olha só, o presidente do PSEG, Ricardo Chirota, o diretor de projetos do Parque Tecnológico de Piracicaba, Alexandre Barreto, e o diretor-presidente do parque, Pedro Chamochumbi, para contar um pouco mais aí sobre essa história. Portanto, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Soraya. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, tem uma primeira pergunta aqui para vocês que é: o que motivou a criação do Corredor Agro de São Paulo e qual o problema estratégico que ele busca resolver no agronegócio? Bem, Soraya, o corredor nasce de uma visão estratégica de conexão dos ecossistemas de inovação de São Paulo, já reconhecidos por sua ampla infraestrutura, densidade e atividade no movimento ecossistema de inovação agro. O conceito de corredor, o conceito de território de corredor, que é um conceito amplamente difundido mundialmente, envolve diversas praças, ambientes e territórios de inovação. E São Paulo, nesse território que vai de São José dos Campos até Ribeirão Preto, passando aí por São Carlos, Campinas e Piracicaba, é um território muito forte no contexto do AgTech. Nós temos cerca de 75 ICTs, estimados mais de 800 startups distribuídas nesse território. Então é um ambiente com muita densidade, muita potência, e o conceito do corredor é justamente conectar esses ambientes, facilitar o fluxo de inovações, transferências de tecnologia, facilitar o processo de imersão nesses territórios de inovação do estado de São Paulo e principalmente promover o desenvolvimento econômico a partir dessa vertical estratégica que é o agro no estado de São Paulo. Agora, o corredor ele conecta, né, os polos como Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, São José dos Campos. Qual é a lógica aí por trás dessa articulação territorial que envolve cerca de 400 quilômetros? Você sabe que, historicamente, as instituições acadêmicas, científicas e também as empresas privadas desenvolveram suas atividades de maneira muito independentes, cada um cuidando no seu cantinho, no seu feudo, e não exploraram de maneira a extrair todo o potencial do efeito sinérgico do trabalho em conjunto, aonde você tem intercâmbio não só de ideias, de trabalhos, mas também o intercâmbio de pessoas, de pesquisadores, e com isso a ideia é que a gente consiga produzir mais do que nós conseguiríamos produzir, mais do que a gente já vem produzindo no passado, de maneira sinérgica. Interessante. Agora, o projeto ele tem uma ambição aí de posicionar São Paulo como uma referência global em inovação agropecuária, né? Então, o que falta para o Estado alcançar esse patamar e como o corredor ele pode contribuir para isso? Com certeza, o corredor ele tem essa missão de conectar, de integrar, né? E o corredor ele serve como uma interface, né? A gente não pode esquecer a ponta que produz os alimentos, a ponta que produz comida e entrega insumos para todas as cadeias, né? E hoje o conceito é a cadeia produtiva. Então, o corredor, pensando num território e pensando também como uma super cadeia produtiva, precisa conectar. Então, o produtor também precisa receber as tecnologias, também precisa entender, né, quais soluções fazem sentido para cada um deles. Então, a missão do corredor é justamente essa, também conectar produtores. Se eu puder acrescentar, Sim, Soraya, eu acho que professor. um ponto importante é que, historicamente, São Paulo sempre teve na fronteira do desenvolvimento científico, tecnológico, desde do pioneirismo do agronômico de Campinas, a Exalc, que é uma das escolas de agronomia mais antigas do Brasil, sempre teve na fronteira. Mas a gente não pode deixar de esquecer que os conhecimentos avançam muito rapidamente. Nós não podemos ficar parados no tempo
colhendo os louros do passado. Então, a gente precisa se juntar, se unir para continuar desenvolvendo e continuar na fronteira do desenvolvimento dos conhecimentos científicos, contribuindo não só para o desenvolvimento do estado de São Paulo, mas como tem acontecido no passado, transbordar esse conhecimento para outras regiões do Brasil, para beneficiar o país como um todo. Isso é interessante, porque serve de exemplo. Uhum. Muito bem. A iniciativa, né, o que eu queria ver com vocês agora, quer dizer, como é que funcionaria na prática a governança, né, dessa aliança? Por quê? Porque a iniciativa reúne Embrapa, Parques Tecnológicos, Sebrae, Secretaria de Agricultura aqui de São Paulo. Bom, Soraya, o processo de governança ele começou a ser formalizado no ano passado, em agosto, quando eu e o professor Shirota estivemos na Embrapa Agricultura Digital em Campinas, Uhum. para dar start no termo de cooperação dessa aliança estratégica, que basicamente envolve a formalização dessa governança. O Corredor é um movimento que começou a se estruturar informalmente ali a partir de 2021, mas só recentemente ganhou essa conotação de estrutura, de território de inovação e demandou essa governança. E nós, como Instituto PSEG, nos acoplamos a esse rol de parceiros que envolvem Embrapa, Apta, Sebrae, todos esses parques tecnológicos, né? Então, em São Carlos, nós temos a Embrapa Pecuária Sudeste, temos o Novolab, em Ribeirão Preto temos o Supera Parque, em São José dos Campos temos o PIT, o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, onde está alocado também a cadeia produtiva local, o Agropolo Vale, que faz essa conexão que o Alexandre citou Uhum. entre produtores de inovação, tecnologia e demandantes, que são os produtores. Então, essa articulação envolve a gestão das reuniões, a estruturação documental do corredor, a estruturação de canais de mapeamento, diagnósticos dos territórios, com compreensão sobre as startups que estão presentes nesses territórios e também as estratégias de promoção da inovação aberta, que é quando a gente acopla, né, as startups a demandantes de inovação das cadeias de valor do agro que estão buscando essas inovações. Então, hoje, nós articulamos programas, missões integradas a todos esses territórios, atuamos na comunicação, na gestão de eventos também integrados ao corredor. Então, o nosso papel é em servir essa governança, emprestando essa nossa estrutura, né, que o Alexandre também vem trabalhando intensamente, como ICT. Então, o PSEG agora, nesse processo de reconhecimento, estruturação formal como um ICT reconhecido pelo governo federal, passa a ganhar potência nesse modelo de serviço de apoio à gestão da inovação para grandes empresas, institutos, empresas públicas que podem se apoiar nesse modelo para acelerar. Então, essa tem sido a nossa missão e, recentemente, o Alexandre entrou nesse circuito também para oferecer o nosso suporte para a gestão estratégica de projetos de inovação, para acelerar projetos pilotos, aquisição de recursos, abertura de linhas de fomento, junto a todos esses atores do corredor. Então, está sendo uma grande missão aí, e agora com esse turbo do nosso diretor de projetos. Uhum. Bom, você detalhou bastante, né? Mas quais são as principais responsabilidades do Instituto PSEG? Bom, podemos destacar, Soraya, que, sem dúvidas, é esse processo de promoção integrada do corredor. Temos já feito um trabalho de comunicação intensa, com publicações, tivemos a presença da CNN realizando uma reportagem super estratégica, celebrando os 10 anos do AgTech Valley e o nosso posicionamento. Estamos em coordenação para organizar o processo de integração do corredor a todos esses locais e ambientes de inovação, para que em cada uma dessas praças o corredor tenha espaço para empreendedores se apoiarem, se incubarem, acelerarem os seus processos. Então, envolve não só a governança, mas a operacionalização do corredor como uma plataforma de inovação, que não está limitada, né, a um espaço, a um prédio, é um território diferente, né? São 400 quilômetros, então, sem dúvidas, com potencial de se tornar um dos principais ambientes agtechs do mundo. Para mim, um dos desafios aqui é como é que vocês vão garantir agilidade, né, eficiência aí nessa rede tão ampla, afinal de contas, ela envolve múltiplas instituições aí, esse desafio é exatamente isso, né? É alinhar o interesse e as agendas. Eu tenho a impressão que o fato da gente ter uma combinação de instituições de diferentes níveis, estadual, local, municipal, federal, empresas privadas, acaba fazendo com que haja um dinamismo diferente daquilo que nós tivemos no passado.
E o fato da gente imprimir essa ideia mais moderna, de interação entre as instituições, tem um potencial muito grande de gerar resultados positivos no futuro próximo. É claro que isso vai depender muito da nossa capacidade de coordenar os interesses, ver quais são as necessidades dos diferentes agentes dentro desse corredor, mas está em boas mãos, eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso no futuro próximo. E complementando também, Soraya, eu acho que o grande desafio de uma operacionalização de qualquer tipo de projeto, ainda mais nessa magnitude, é você ter um design operacional, né? Então, a gente está montando aqui fluxogramas, né? Como conectar esses atores. Então, o grande desafio no momento, né, para atingir o objetivo proposto de entregar valor para o produtor, para a startup, Uhum. para a sociedade como um todo, é a gente desenhar, né, e ter esse fluxograma, esse design da operação. Então a gente já está avançando, né, com empresas, tentando entender as dores das empresas, porque não existe outra forma se você não mapear e desenhar. E aí sim, colocar indicador, colocar metas de curto, médio e longo prazo, para que os resultados sejam entregues de forma parcialmente e depois, no final, como um total, né? Então, esse é o grande desafio. Uhum. Interessante. Agora, um dos objetivos aqui do corredor é fortalecer a rede de startup, universidades e centros de pesquisas. Então, quais oportunidades concretas surgem para empreendedores de agtech dentro aqui desse ecossistema? Bom, Soraya, nesse ambiente todo, né, é muito importante lançar esses programas de apoio à integração de startups para que se conectem ao território. E não só suporte a startups já existentes, também é preciso estimular novas safras de startups com aproximação com os Uhum. institutos de pesquisa, instituições de ensino superior que povoam esses territórios, né? Então, todas essas cidades estão repletas de escolas técnicas, instituições de ensino superior de renome que geram essa ciência de fronteira que o professor Shirota comentou. Então, em cada ambiente é importante que haja incubadora, hubs públicos, programas de apoio e suporte. Um dos programas que já roda, né, em toda a estrutura do corredor é proporcionado por um dos parceiros que integra a governança do corredor, que é o Sebrae São Paulo, que roda o programa Speed Agro, que é uma das verticais do programa Sebrae for Startups, que roda, né, o país inteiro, mas em São Paulo tem essas adequações para as vocações. Então, nós temos já um circuito de startups que se apoiam nesse programa, mas também é preciso criar esse modelo de integração e interconexão entre esses hubs, essas praças. Ou seja, uma startup agro que estiver conectada a qualquer um desses territórios tem que ter esse trânsito livre e Sim. essa credencial habilitada para estar em todas as outras praças do corredor, porque afinal nós estamos falando de um ambiente de inovação só, o mesmo ambiente. Então, é muito importante esse olhar estratégico para a promoção dessas iniciativas. Então, agenda de eventos integrados, por exemplo, na AgriShow, onde o corredor está sempre presente. O corredor participa também no levantamento do Radar AgTech Brasil, através da Embrapa e a SP Ventures, com a consultoria Homoludens. Nesse momento também nós, aqui enquanto consultores integrados à Regional do Polo 3, no estado de São Paulo, aos Conselhos Estaduais de Inovação Agropecuária do MAPA, onde eu e o Alexandre estamos integrados, estamos contribuindo para um mapeamento nacional de inovação agropecuária. Então, basicamente, nós dependemos de diagnóstico e inovação orientada, com conteúdo, com orientação, para que, de fato, essas inovações possam se realizar no mercado e atender essas dores reais, latentes hoje de quem está na operação do agro de fato. Uhum. Uma outra coisa que talvez seja importante mencionar, Soraya, é que a gente fala de startup como se fosse algo que nascesse de maneira natural e crescesse organicamente, mas é um processo extremamente difícil e muitas ideias boas, potencialmente benéficas, acabaram morrendo no meio do caminho por falta de uma estrutura, de uma rede de apoio. Porque muitas vezes a ideia vem de um aluno de pós-graduação, de um pesquisador, de um professor universitário que durante 20 anos estudou aquele assunto e conhece profundamente aquilo, mas quando você quer transformar aquilo num negócio, a pessoa precisa de muito mais do que simplesmente o conhecimento técnico. Precisa de saber um pouco de administração, de finança, dos aspectos legais, fiscais, contábeis.
sob o risco de você tornar esse empreendimento, essa startup natimorta. Então, uma coisa importante nesse processo todo é essa rede de apoio para tentar ajudar a viabilizar uma ideia potencialmente benéfica, importante, numa atividade econômica autossustentável e de sucesso, né? Perfeito. Uhum. Para complementar isso que o professor Uhum. Shirota falou, o Estado de São Paulo também se integra a essa iniciativa por meio da sua Secretaria de Agricultura, e para dar esse suporte também ampliado, além da iniciativa do SEBRAE, existem as unidades do Apta Hub, que são ambientes de inovação integrados ao Apta, né, que tem as suas unidades de pesquisa. Então tem o ITAL, tem o Instituto Agronômico de Campinas, Instituto de Pesca, né, que são ambientes onde as startups vinculadas ao Apta Hub podem também acelerar as suas pesquisas. Além disso, a Embrapa também tem como ambiente de teste de soluções inovadoras para acelerar a prova de conceito, a validação das inovações e a transferência de tecnologia, o ambiente da Fazenda Inteligente, o Farm Lab, chamado Agnest, que fica em Jaguariúna. O Alexandre também esteve lá, já em visitas com delegações internacionais, que é esse ambiente para tangibilizar a inovação, né, para muito além, né, desse conceito de startup, para que se realize no campo de fato. E também um principal ponto de apoio muito importante para o empreendedor do Estado de São Paulo é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, com programas de fomento que incentivam e apoiam o empreendedor naquele momento que ele mais precisa. Tá. O programa PIP é um sucesso, né, entre os startupeiros, né, entre os empreendedores, porque realmente dá aquele apoio, né, aquele apoio de você ter uma verba destinada para material de consumo, material permanente, serviços terceiros. Então o empreendedor também conta no Estado de São Paulo o apoio da FAPESP para tornar uma ideia num negócio robusto e escalável. Ó, Soraya, vou Uhum. também, né, reforçar aqui que isso é uma das especialidades do Alexandre, como Tá. diretor de projetos do Parque Tecnológico, e também historicamente com a sua atividade consultiva com a Harvesen, tem feito esse trabalho de apoiar inúmeras agtechs no processo de desenvolvimento da sua pesquisa inovativa e validação desse investimento que elas precisam para converter pesquisa em inovação. Até a pesquisa se transformar em inovação tem uma curva muito grande, então é preciso, né, que as startups conheçam essas linhas e se aproximem de profissionais, gestores de projetos de inovação como o Alexandre Barreto, para que eles possam acelerar essa jornada e entrar no mercado o quanto antes. Isso é interessante, porque esses pontos que vocês mapearam é exatamente isso, é uma aceleração para o campo, para as startups. No passado, a impressão que eu tenho é que muitos conhecimentos científicos, tecnológicos que foram gerados nas Uhum. instituições acadêmicas demoravam muito para ser incorporado no mundo real. Porque, em última análise, é essa utilização do conhecimento, gerando renda, gerando emprego, é que vai beneficiar o crescimento econômico, vai beneficiar a sociedade como um todo. Então, a ideia de você acelerar esse processo, acho Uhum. que está no âmago da iniciativa. Ótimo. E tem alguma área prioritária de pesquisa ou desafio estratégico do agro que devem orientar esses investimentos? Olha, Soraya, hoje observando o mercado, né, nós temos um grande aquecimento da vertical de biotecnologia dentro do agronegócio. A vertical de biotecnologia dentro do agro tem recebido maior volume de investimentos, tem as startups que se dedicam a esse tema têm crescido com mais velocidade, o volume de investimento também, não só de venture capital direto de fundos, mas também de corporações no modelo de corporate venture capital, onde as startups são adquiridas por grandes empresas, tem acelerado muito. A gente vê também o avanço da robótica, da telemetria, da IA no agro, hoje como não mais só uma ferramenta que participa do negócio, mas como um pilar central da evolução das agtechs. Então, antes cada agtech atuava num segmento, algumas com gestão de propriedade, com ferramentas de gestão, outras com gestão do talhão, com foco, né, na difusão de biotecnologia. Hoje, todas, além de terem as suas verticais, também são startups de inteligência artificial, entregando resultado com muito mais velocidade. Eu diria, Soraya, que pela quantidade de instituições e áreas envolvidas nessa iniciativa, não tem nada que seja, digamos assim, prioridade.
tem desde sustentabilidade, uso de resíduos, água, mudanças climáticas, genética, controle de pragas e doenças, utilização eficiente de fertilizantes, quer dizer, o leque de possibilidade de áreas diferentes é enorme e eu acho que a Uhum. gente não deve limitar ou priorizar determinada coisa e deixar aberto e aproveitar todas as ideias positivas, boas, potencialmente benéficas que possam surgir. E nós temos Uhum. vocação, né, professor? Tenho certeza, tenho Uhum. certeza. E com certeza. E a inovação também, ela não é só aquele produto disruptivo, né? A inovação também é aquilo que da porteira para dentro aumenta a eficiência da operação do produtor, seja quem for que está entregando algo para o mercado, né? Então, você aumentar a eficiência da operação da sua empresa é uma inovação. Então, esse é o desafio também. Hoje, você ser muito mais produtivo, você fazer mais com menos ou fazer melhor, não importa se é com mais ou com menos, né? Mas o importante é você ter essa eficiência da operação. E, de novo, por isso que um designer é importante, porque o empreendedor ele mira muito o mercado em função da dor do mercado, entregando a solução para o mercado, mas ele também precisa fazer uma análise interna, né? Uma análise SWOT das oportunidades internas e externas. E olhar para dentro, olhar para os seus problemas é uma virtude, né? Porque todo mundo que cresce muito rápido tem problema. Você não pode ter o mesmo problema sempre, né? Então, crescer vai gerar problema, essa dor, e tá tudo bem. Então, a inovação Uhum. também visa justamente melhorar essa eficiência da operação da porteira para dentro para entregar algo cada vez melhor. Eu vou na mesma linha aí do Alexandre, Tá. sem dúvidas. Se pudéssemos aí arriscar qual seria a principal inovação para o agro, sem dúvidas elas estão no campo das inovações em processos, porque ao adotar a tecnologia, o agro se torna mais sustentável, se torna mais previsível, se torna mais passível de certificação, pode suportar as tomadas de decisões sem subjetividade humana. Então, de fato, é importante hoje olhar para todo esse cenário e o produtor tem essa visão e essa responsabilidade também de ajudar o mercado a entender o que de fato é inovação, porque o que fizer sentido para ele no combo tecnológico atual é uma inovação que vai permanecer, porque quem vai definir é o produtor, é quem está na linha de frente colocando aquela solução à prova. E não dá para imaginar uma solução, é um combo tecnológico ideal que tem que ser experimentado a partir de ciclos de validação, observando o impacto na operação, porque quem não está inovando no agro está deixando dinheiro no campo e pouco a pouco vai abandonando a operação porque ela vai perdendo viabilidade. E a gente também não pode esquecer da importância do agro, né? Segura o PIB, representa o Brasil aí na pecuária, em diversas outras commodities, então vem bem ao encontro mesmo. É isso. O projeto ele se inspira, né, em modelos internacionais de gestão de ecossistemas e inovação? Sim, Soraya, a gente tem em alguns lugares do mundo, né, como Londres, no própria Califórnia, ali no Vale do Silício, Uhum. ambientes de inovação que não estão só em uma cidade, né, então estão em macro-regiões e que essas macro-regiões passam a gerar um alto índice de atração de empresas, geração de novos negócios, volumes de investimento. Então é preciso ordenar, é preciso ler, fazer diagnósticos desses territórios, entender quais são os ativos, da onde vem a inovação, qual o volume de patentes, quais são as principais tendências. Então, é um modelo de orquestração de ecossistema que nós falamos, de ordenamento e de indução ao processo de ciência, tecnologia para a geração da inovação. Então, é criar essas pontes com a academia para facilitar esse processo de desenvolvimento territorial. Então, é um tipo de ambiente de inovação. Assim como nós temos hubs, parques tecnológicos, distritos de inovação, o corredor ele é um perímetro macro que envolve vários municípios em conjuntos, tem mais a ver com a delimitação de ambientes de inovação para regiões metropolitanas e de alta performance produtiva e também na inovação. A minha percepção, Soraya, é que o Brasil, nesse sentido, está 50 anos atrasado. No sentido de que em outros países mais desenvolvidos, eu tenho visto uma integração muito maior não só entre instituições acadêmicas, mas também com participação de governos estaduais, federais, locais, e mais importante, a participação do setor privado. Eu estudei nos Estados Unidos, visitei vários países na Europa, no Japão, e percebi que nessas instituições acadêmicas,
sejam universidades ou instituto de pesquisa, a participação muito mais próxima e intensiva do setor privado, não só buscando solução para problemas práticos que eles têm, se apoiando nos conhecimentos acumulados nas instituições acadêmicas, mas também aportando recurso para financiar a pesquisa que eles tinham interesse. No Brasil, infelizmente, no meu ponto de vista, historicamente a academia sempre viu a participação, a entrada do setor privado com maus olhos, no sentido de que você estaria se corrompendo ao setor privado, vendendo conhecimento científico para o setor privado, quando, na verdade, a sociedade que está financiando as instituições acadêmicas públicas merecem um retorno desse conhecimento, e quem faz isso, na verdade, são as empresas privadas que vão pegar esses conhecimentos, transformar numa tecnologia, se tornar competitiva para explorar mercado, gerar renda, gerar emprego, e com isso dar apoio para o desenvolvimento de um país. Então, a minha esperança é que essa iniciativa seja mais um passo nessa direção de integrar os diferentes agentes dentro dessa cadeia produtiva econômica, não só do setor privado, como do setor público, e, em última análise, para beneficiar a sociedade. Você trouxe um olhar estrangeiro, mas quais são as referências globais que vocês se inspiraram? No contexto de corredor, né, principalmente esses ambientes de alta densidade, né? Eu citei aqui Londres porque Uhum. a governança do corredor frequentemente visita e se relaciona diretamente ali com o corredor de inovação em Londres e as cidades do entorno. Mas o modelo do Vale do Silício e também, se pegarmos no agro ali, a região de St. Louis, nos Estados Unidos, também são mapas assim de alta referência para nós, porque o mundo inteiro já entendeu a dinâmica de ecossistemas desse tamanho. Eles aprenderam a ler os seus territórios, valorizar suas vocações, integrar as instituições de ensino com esse modelo de alavancagem privada, principalmente gerenciar os seus indicadores de inovação e trabalhar essa comunicação global. E quando a gente olha, Soraya, para o Brasil, em especial aqui para o nosso estado de São Paulo, e mais ainda aqui, né, para Piracicaba, nós estamos na zona tropical do planeta. A Exalc, né, o nosso berço histórico e referência em ciências agrárias no país, está aqui na nossa cidade, é grande parte da nossa cultura, representa uma aliança, está numa aliança estratégica com as 5 maiores universidades de ciências agrárias do mundo, mas a Exalc, o Brasil, é a única que está nesse circuito como uma universidade da agricultura tropical. Então nós temos uma responsabilidade global, um potencial imenso. O Brasil já é um dos grandes produtores de alimento, desde a criação da Embrapa, em 1973, o Brasil deixou de ser um importador, né? Passou a ser um grande exportador e produtor de alimento, e hoje alimentamos quase mais de 1 bilhão de pessoas. Então nós temos pleno potencial de posicionar o nosso corredor como um ecossistema global de alto impacto. Quando olhamos para o cenário do país, que hoje tem cerca de 2.075 startups, segundo dados do Radar AgTech Brasil, lançado agora em 24 de março de 2026, olhamos para esse território do corredor e são cerca de 900 só dentro desse nosso território. Então nós estamos falando realmente de um ambiente de muita oportunidade, de conexão e de muita inovação. E além da gente ter esse benchmarking, né, das localizações, dos países, referência, né, eu acho que o agro do Brasil ele gera muito dado, né? Porém, a gente analisa muito pouco, né? Então, o agro como um todo está a todo momento gerando dado, mas falta realmente uma análise mais profunda, transformar esse dado em melhoria de eficiência da operação e também a conectividade, que são dores do agro, né, do Brasil como um todo. Então, assim, nesse olhar mais holístico, né, com certeza, a conectividade e a falta de análise de dados do agro realmente é uma dor. E o corredor visa justamente isso, entregar soluções, integrar startups, universidades, para que cada vez mais o produtor esteja conectado, analisando seus dados de forma correta. Muito bem. Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem aqui para mim como é que vocês olham o futuro do corredor. Eu não sei o que vai acontecer com o futuro, Soraya, mas eu gostaria muito que essa iniciativa gerasse ao longo dos anos um processo de integração.
de Uhum. trabalho colaborativo mais forte do que nós fomos capazes de fazer no passado, derrubando barreiras, dificuldades institucionais, legais, de novo, para que a gente consiga, com essa iniciativa, produzir mais tecnologia, produzir mais conhecimento, transferir esse conhecimento para o setor privado, que, de novo, é um motor da economia, que vai gerar emprego, renda, vai pagar impostos, vai gerar divisas e, com isso, financiar o desenvolvimento tão necessário que a gente de tanta carência aqui no É, Brasil. sim. Eu vejo, Soraya, que nessa linha o corredor, né, pode cumprir um papel fundamental de grande difusor de inovação agtech brasileira para o mundo e também promover grandes integrações e apoiar o que nós chamamos aí de soft landing também, de empresas que queiram atuar no ambiente de negócio brasileiro com alta tecnologia. Então, o corredor tem uma responsabilidade de atuar como um curador de inovação para que essa inovação possa alcançar o produtor, as agroindústrias, as cooperativas, que são os verdadeiros demandantes de inovação nesse processo como um todo. E vejo, né, que o corredor também, a partir de uma visão estratégica para a inovação aberta, deve, aí nesse contexto também contamos muito com o apoio do Alexandre, trabalhar num contexto de aproximação direta com grandes empresas que têm cadeias de valor muito estabelecidas no país e que podem, além de fazer o que já fazem, de se aproximar de hubs de inovação em Uhum. diferentes territórios, podem se conectar no corredor para buscar esse modelo de inovação aberta, em rede, facilitada, porque é muito mais fácil falar com o corredor para encontrar acesso em todas essas praças do que tentar fazer o esforço de chegar em cada uma dessas praças para prospectar oportunidades do agro. Essa é uma missão importante. E é isso, né? Eu acho que assim como o produtor precisa de conectividade, os territórios precisam estarem conectados, né? Afinal, nós estamos dentro de um planeta, né? E esse planeta, se a gente entender que é um organismo composto por vários órgãos, né? Não existe dentro, não existe fora, não existe jogar o fora. Então, o planeta Terra, se a gente entender que está todo mundo dentro, né, dessa alçada, nós precisamos estar conectados. Então, é o território, é o estado, são os países, né? Porque no final das contas a gente precisa entregar, né, mais dignidade para as pessoas, preservar o nosso planeta. Então existe essa dor, né, esse desafio, na verdade, né, esse desafio de conexão. Então essa é a principal missão, seja do Parque Tecnológico, do corredor, integrar e conectar, que são os verbos que a gente mais tenta conjugar nessas ações. Muito bem, quero agradecer aqui a participação de vocês, a colaboração de um assunto tão importante aqui para nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Soraya. Obrigado. Imagine. Obrigado, Soraya. Viram só a missão desse time? Bom, venha fazer parte dele, compartilhando esse conteúdo, participando aqui junto com a gente também, porque conteúdo da revista Estratégias e Soluções é isso, a gente tenta procurar o ouro para que vocês também nos ajudem aí a participar, a colaborar com a gente, transmitindo essa informação, o que é sempre muito bom para todo mundo. Bom, vamos ficando por aqui, mas a gente volta em breve com mais notícias para vocês. Até lá!